8 histórias de terror que irão te arrepiar e a verdade chocante por trás de cada uma. Era uma manhã estranha em Brancalis, uma cidade pequena envolta em lendas sombrias. Lucas, Ana e Rafael se reuniram na praça, onde os velhos contos sobre almas penadas e rituais esquecidos ainda ecoavam nas mentes dos moradores. Brancalis não era só um lugar, era um personagem que respirava mistério. E a história de Clara, a jovem que desapareceu há uma década, sempre foi tema de conversa entre os mais antigos. Dizem que ela ainda perambula por aqui, comentou Ana com um brilho nos olhos, cheia de curiosidade. Quero saber a verdade. Vamos investigar? Os amigos chegaram a se arrepiar ao pensar em explorar os lugares onde Clara costumava ir. Havia a antiga biblioteca, onde os livros empoeirados contavam segredos. E o lago escuro, que refletia o céu como um espelho de pesadelos. Cada relato era mais macabro que o anterior. Um homem de paletó, visto sempre ao entardecer, e que ninguém se atrevia a abordar. O sussurro do vento, que parecia chamar os nomes de quem partiu. Nas semanas seguintes, os jovens se aprofundaram nas lendas da cidade. Em cada conversa, pequenas revelações se juntavam como peças de um quebra-cabeça sinistro. Durante uma visita à casa da avó de Ana, descobriram cartas antigas sobre um culto que adorava as sombras e que, pasmem, cercavam os pais de Clara. Os olhos de Rafael brilharam de medo. Precisamos descobrir mais sobre isso. Então fenômenos inexplicáveis começaram a acontecer. Luzes piscavam quando estavam próximos ao lago. Sussurros vinham do nada. Um dia, Lucas encontrou uma boneca estranha sob uma árvore. Seu olhar vazio parecia observar cada movimento. Me disseram que Clara tinha uma boneca assim, ele disse, com o corpo tremendo. O nó na garganta foi imediato. Estavam entrando em algo que não podiam controlar. Uma noite, enquanto os três conversavam à frente da biblioteca, ouviram um grito. Um grito tão palpável que parecia atravessar o ar. Foi o grito da Clara! Ana exclamou. E todos sentiram um arrepio recorrer à espinha. Lutando contra o impulso de correr, decidiram seguir o som em direção ao lago. A água negra refletia a lua e a atmosfera estava carregada de expectativa. Com um estalo e um grito, tudo ficou escuro. Eles estavam paralisados, sentindo a presença de algo maligno. A coragem que um dia uniu os três amigos foi colocada à prova. A pergunta que ficou no ar era: até onde eles iriam para descobrir a verdade? E o que realmente aconteceu com Clara? As respostas pareciam escapar pelas sombras, enquanto os ecos do passado se aproximavam a passos lentos. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era quase tangível. O símbolo brilhava na água, mas a bruma que envolvia o lago começou a se mover, criando formas nas sombras. O coração de Lucas disparava ao lado dos amigos, a ansiedade pulsando em suas veias. Era um momento crucial, e o grito ainda ecoava em suas cabeças. Um chamado desesperado sobre o que estava por vir.
Então, de repente, a figura de Clara tomou forma diante deles novamente, mas desta vez algo estava errado. Ajude-me, ela sussurrou, mas sua voz estava diferente, quase raivosa, e antes que pudessem reagir, a superfície da água se agitava violentamente. As ondas dançavam, criando um painel de espelhos fragmentados que refletiam não só os amigos, mas também suas inseguranças e medos mais profundos. No instante em que Lucas pôs os olhos sobre Clara, uma sombra se desfez à sua esquerda. Rafael gritou: "Cuidado!" Mas não era Clara quem estavam vendo. Era outra figura, uma mulher alta e esquelética, com um olhar gélido e furioso. "Você não deveria estar aqui!" ela gritou, sua mão apontada para Ana. O choque tomou conta deles. Ana recuou, a expressão de terror estapada no rosto. "Quem é você?" ela perguntou. A voz trêmula. A mulher soltou um riso baixo, melancólico. "Você carrega os pecados de sua família. Eles me trouxeram e agora você deve pagar." Tão logo essas palavras ecoaram, o chão sob os pés dos amigos tremeu. Rafael agarrava o braço de Lucas. Seu olhar mostrava puro medo. "Desculpa, Ana", ele disse. "O que você está escondendo?" Ana abriu a boca, mas ninguém esperava a revelação que se seguiu. Eu sou a filha do culto. Meus pais, eles eram parte daquela adoração às sombras. Eu tentei escapar." As palavras saíram como um golpe, deixando todos paralisados. Era como se o mundo, as parte deles, sabia que aquilo poderia ser verdade. A cidade, as lendas, toda a história parecia alterar-se com aquele único segredo. Ana estava dividida entre o desejo de se defender e a dor da traição que sentia em relação a seus próprios amigos. Rafael olhou para ela com um misto de raiva e pena. "Então você sabia sobre Clara? Sobre tudo isso?" Ana balançou a cabeça. "Não, eu não sabia. Eu só queria descobrir a verdade. A Clara desapareceu antes de eu nascer. Balancei tudo isso por anos. Não consegui." Enquanto as palavras dela pairavam no ar, a mulher na sombra riu novamente. Uma risada alta e cortante que parecia misturar-se com o vento. "A verdade está em você. Muito bem escondida, mas a noite sempre revela o que se tenta ocultar." O lago, em uma explosão de energia, começou a brilhar intensamente e os amigos sentiam-se consumidos por uma força desconhecida. Uma névoa espessa tomou conta e Clara reapareceu, entrelaçada com uma figura sinistra. "Ajude-me, Ana! Você é a chave! Você precisa decidir!" Nesse momento, tudo ao redor deles parecia girar. As sombras dançavam cada vez mais freneticamente. Ana! As lealdades mudavam como folhas ao vento, e o ar pesado prometia mais do que os segredos já revelados. A pergunta que pairava na noite fria era: até onde Ana iria para proteger seu mundo? E quais sacrifícios seriam exigidos para finalmente romper com o passado? O grito de Clara e o riso da mulher ecoavam como um aviso sombrio, enquanto as sombras se aproximavam lentamente, buscando sangue e desespero. A tensão estourou como um balão prestes a se romper. Clara, a figura envolta em mistério, e a mulher sombria estavam diante deles, e Ana mal conseguia respirar. O coração dela estava acelerado e sua mente rodava. "O que eu faço?" ela repetia para si mesma, apavorada. O lago fervilhava. As sombras dançavam, revelando novos segredos.
Você precisa escolher, Ana! Gritou Lucas, o desespero refletido em seus olhos. Rafael não se afastava. Sua mão ainda apertava o braço do amigo, como se a solidariedade pudesse protegê-los. Ajude-me! Clara suplicou novamente. Sua voz agora um sussurro quase inaudível. Mas de repente, a mulher na sombra fez um movimento. Basta! Ela berrou, e todo o som do lago foi engolido em um silêncio sufocante. Os amigos se entreolharam, uma corrente de pânico cruzando o ar entre eles. Ana se virou para a mulher, seus olhos cheios de raiva e respeito. Por que você está fazendo isso? O que quer de mim? Gritou, e suas palavras eram como gélidas facas em um dia quente. Teus pais não eram apenas parte do culto, e sim, eles eram os líderes. O ar pareceu congelar. O que ela havia dito reverberou do lago às colinas ao redor. Ana ficou paralisada. O que você está falando? Não pode ser verdade. Ela estava em choque, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma distorcida e brutal. Sim, sua ignorância é o que te mantém viva, continuou a mulher, mais intensa. Mas você não pode escapar de quem você realmente é. O sangue de sua família clama por justiça, e você é a chave para liberá-los. Os olhos de Ana se lacrimejaram, e ela se sentiu traída não só pela mulher, mas também por seus próprios pais. Rafael balançou a cabeça com desprezo. Ana, precisamos sair daqui. Isso não é bom pra gente. Mas antes que ela pudesse responder, Clara começou a mudar. Sua figura se distorceu e um grito agudo ecoou mais uma vez. O lago começou a borbulhar, como um caldeirão fervente. O que estava acontecendo? As sombras pareciam se fundir, e a realidade se fragmentava a cada instante. Você não pode fugir! A mulher gritou, e o chão começou a tremer. Você precisa fazer uma escolha agora. Ana, a vida da Clara ou a verdade de sua linhagem? A pressão crescia. Ana se viu entre suas amizades e sua origem. O peso era insuportável. Ela olhou para Clara e, apesar do medo, sentiu uma conexão. Eu não posso deixá-la, gritou. Mas enquanto fazia essa escolha, uma onda de energia a atingiu. A realidade ao seu redor mudou, girando como um redemoinho. A mulher sombria e Clara se fundiram em uma expressão. Você escolheu, mas não é você quem manda aqui. O chão se partiu sob os pés deles, e uma luz brilhante explodiu do lago, iluminando tudo. O ar estava quente e o frio da noite tornou-se abafante. Então, uma nova figura surgiu ao lado de Clara. Era uma versão mais velha dela mesma, com semblante sereno, mas a sombra de tristeza em seus olhos. Ana, você precisa me ouvir. A nova Clara disse, sua voz suave, contrastando com a tensão. O que você vai descobrir agora vai mudar tudo o que você conhece! E assim, o mundo ao redor deles começou a se desmoronar, revelando segredos enterrados há muito tempo. A figura mais velha se aproximou de Ana, oferecendo suas mãos. Estou aqui para te guiar. Você só precisa aceitar. Ana se sentiu presa entre duas realidades, como se as escolhas que fazia estivessem moldando não apenas seu destino, mas também o de seus amigos. E no fundo, uma pergunta começou a ecoar em sua mente.
até onde ela iria para descobrir a verdade sobre sua família e seu papel nessa história. O que mais se escondia nas sombras do passado? Ana estava paralisada, o coração pulsando descontrolado, enquanto olhava para a nova Clara. A figura mais velha a encarava com uma calma sobrenatural, apesar da tempestade que se desenrolava ao redor deles. Você só precisa aceitar, repetiu a nova Clara, como se tudo dependesse da decisão de Ana. Mas como? O que isso significa? Ana perguntou, a voz trêmula. Rafael e Lucas se afastavam lentamente, seu instinto de sobrevivência atiçado. A noite carregava um peso opressor, e as sombras pareciam sussurrar segredos. O lago churnava, como se estivesse prestes a vomitar algo terrível. Você sabe o que precisa fazer, a nova Clara respondeu. E num instante, todas as sombras ao redor se concentraram na figura da mulher esquelética. A tensão tornou-se insuportável, e a ansiedade pairava como uma nuvem sombria. De repente, tudo mudou. Um estrondo profundo ecoou pelo lago, e a terra tremeu sob seus pés. Ana sentiu um frio subindo pelas pernas. O lago, antes calmo, agora se agitou violentamente, e das águas brotou um brilho intenso que ofuscava os olhos. Não, não pode ser! Ana gritou. Era uma visão horrenda. Sombras emergiam da água, tomando forma de rostos conhecidos. As memórias dobraram e escorregaram como a areia entre os dedos. Ana viu sua própria mãe, com uma expressão de desespero e fúria. Você nunca deveria ter voltado aqui! A mulher gritou. É uma ilusão! A mulher disse, deslizando para fora do lago, seus olhos queimando com uma raiva incontrolável. Sua curiosidade nos condenou a todas essas trevas. O que você vai escolher agora? A verdade ou a vida de sua amiga? Ana cobriu o rosto com as mãos, a realidade a esmagando. Não conseguia mais distinguir verdade e ficção. Mas eu não sabia, ela disse, a voz aflita. A mulher avançou e tudo no mundo de Ana parecia ruir. Rafael e Lucas estavam sem palavras, as bocas abertas em horror silencioso. Você tem o sangue de um líder, Ana, gritou a mulher. Você é a filha da escuridão. Ninguém escapará impune desse destino. O lago explodiu em uma onda de força e, em um instante, os amigos foram lançados para trás, caindo em um emaranhado de corpos e emoção. Uma luz ofuscante brotou do lago, formando um portal. Clara e a mulher se entrelaçaram em uma dança de luz e sombra, e gritos de dor e raiva ecoaram no ar. Ajude-me, Ana! Você é a única que pode salvar a verdade! Clara implorou, uma sombra de esperança em sua expressão assombrada. Ana sabia que a decisão estava em suas mãos. Entre o poder que lhe foi revelado e o amor por sua amiga, as emoções conflitantes se agigantavam. Ela se levantou, a mente girando, mas antes que pudesse gritar, algo mudou. Rafael, em um ato de desespero, atingiu a superfície do lago com a mão. Chega! Chega disso tudo! Ele estava dissolvendo a barreira entre o real e o irreal com sua bravura. Mas a resposta que recebeu não foi o que esperava. O lago começou a engolir tudo como um monstro faminto. E enquanto a luz desaparecia, um grito cortante atravessou o silêncio. Rafael! Não! Ana gritou. Mas ele já tinha ido. Em um piscar de olhos, ele e a nova Clara sumiram, levados pela força irresistível do lago.
A dor e o desespero invadiram o peito de Ana. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas a perda de Rafael transformou tudo em um pesadelo sem fim. Lucas olhou para Ana, seus olhos cheios de incredulidade. O que vamos fazer agora? Ele parecia perdido, como se tudo ao seu redor tivesse desmoronado. A mulher sombria riu, uma risada que soou como um eco de mortes passadas. A escolha está feita, e os segredos precisam ser revelados. Agora, Ana, você é a única que pode enfrentar sua linhagem. A essência do terror pulsava ao redor, enquanto Ana sentia a escuridão se fechando, sua formigação intensa nas veias. Ela não sabia o que esperar. Todas as promessas de redenção se transformaram em uma busca por respostas. O destino do mundo estava nas suas mãos, mas o preço poderia ser mais caro do que qualquer um poderia imaginar. E assim, o lago porta aberta para o desconhecido exibia seu verdadeiro papel neste jogo macabro. O grito de Ana se misturou ao eco do rio e as sombras dançaram, esperando o próximo movimento dela. O que ela descobriria? O que mais estava escondido nas sombras do passado? Ana estava paralisada, o coração pulsando descontrolado, enquanto olhava para a nova Clara. A figura mais velha a encarava com uma calma sobrenatural, apesar da tempestade que se desenrolava ao redor deles. Você só precisa aceitar, repetiu a nova Clara, como se tudo dependesse da decisão de Ana. Mas como? O que isso significa? Ana perguntou, a voz trêmula. Rafael e Lucas se afastavam lentamente, seu instinto de sobrevivência atiçado. A noite o lago churnava, como se estivesse prestes a vomitar algo terrível. Você sabe o que precisa fazer. A nova Clara respondeu, e num instante, todas as sombras ao redor se concentraram na figura da mulher esquelética. A tensão no ar tornou-se insuportável e a ansiedade pairava como uma nuvem sombria. De repente, tudo mudou. Um estrondo profundo ecoou pelo lago e a terra tremeu sob seus pés. Ana sentiu um frio subindo pelas pernas. O lago, antes calmo, agora se agitou violentamente, e das águas brotou um brilho intenso que ofuscava os olhos. Não, não pode ser! Ana gritou. Eram os dedos. Ana viu sua própria mãe com uma expressão de desespero e fúria. Você nunca deveria ter voltado aqui. A mulher gritou, as águas respondendo com gemidos de agonia. Ana ficou paralisada. Mãe, a vida que você busca é uma ilusão, a mulher disse, deslizando para fora do lago, seus olhos queimando com uma raiva incontrolável. Sua curiosidade nos condenou a todas essas trevas. O que você vai escolher agora? A verdade ou a vida de sua amiga? As palavras da mãe de Ana cortaram como facas. Mãe, não, é tudo tão confuso. O chão tremeu mais uma vez, seu mundo virando de pernas para o ar. Rafael e Lucas estavam a poucos passos, suas expressões variando entre espanto e compaixão. Você tem que escolher, por favor, Lucas clamou, seu desespero transparecendo da voz. Rafael segurou Ana pelo braço. Precisamos nos afastar. Isso não é seguro. A mulher sombria riu uma risada cruel. A escolha está feita. E os segredos precisam ser revelados. Agora, Ana, você é a única que pode enfrentar sua linhagem. Ana sentiu o coração acelerando. O peso sobre seus ombros era insuportável. Mas então,
algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu atrás da mãe dela. Um homem alto, com uma aura sombria e um sorriso que enviava calafrios pela espinha de qualquer um. Filha, você finalmente está aqui, ele disse, a voz ressoando como uma lembrança distante. Ana congelou. Pai? Era uma revelação aterradora, uma verdade que ela nunca esperou. O homem que ela nunca conhecera era sua resposta, e o horror de suas palavras a atingiu como um soco no estômago. Sim, sou eu, e você ainda não entendeu, não é? Disse ele, avançando lentamente. Seu destino não é só conhecer a verdade, é se tornar parte dela. Você tem um legado, e isso tudo faz parte de um plano muito maior do que você imagina. Que plano? Ana gritou, a frustração explodindo. Você está falando de Clara, de dor, de tudo isso? O que você quer de mim? Você terá que escolher entre o que deseja e o que é seu por direito. Ele respondeu com um brilho maligno nos olhos. A tensão estava à flor da pele e o ar parecia vibrar com energia. Ana, não escute! Lucas a puxou, mas a visão do pai a prendia. As duas figuras mais velhas, mãe e pai, eram um indicativo de um laço que ia além da morte. Mas o que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado? Enquanto a atmosfera se tornava insuportavelmente intensa, algo estourou como um balão prestes a se romper. Sem aviso, as sombras que antes dançavam começaram a se contorcer, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Não podemos deixar que isso aconteça, Rafael gritou, mas ao mesmo tempo sua expressão mostrava dúvida. Precisamos descobrir a verdade sobre o que está acontecendo aqui. E então, com um movimento rápido, a mulher sombria se virou para ele. Você tem um papel nisso também, Rafael. Seu passado também esconde segredos que você ainda não conhece. As palavras dela eram como uma bomba explodindo no fundo da mente de Ana. Era um círculo, um ciclo que agora estava prestes a se fechar. Uma nova escolha se apresentava, como se estivesse sintonizada a algo maior. Ana sentiu a verdade se agitar dentro dela, prestes a ser liberada. Mas ela estava pronta para enfrentar o que viria pela frente. As sombras crescendo ao redor do lago gritavam suas dúvidas, enquanto a água borbulhava sob as pressões de uma nova revelação que estava prestes a mudar tudo. E assim, enquanto o cenário montanhoso girava em torno deles, a dúvida pairava como um fantasma. Quem realmente poderia ser confiável neste jogo sombrio? Ana estava paralisada, o coração pulsando descontrolado enquanto olhava para a nova Clara. A figura mais velha a encarava com uma calma sobrenatural, apesar da tempestade que se desenrolava ao redor deles. Você só precisa aceitar, repetiu a nova Clara, como se tudo dependesse da decisão de Ana. Mas como? O que isso significa? Ana perguntou, a voz trêmula. Rafael e Lucas se afastavam lentamente, seu instinto de sobrevivência atiçado. A noite carregava um peso opressor e as sombras pareciam sussurrar segredos. O lago borbulhava, como se estivesse prestes a vomitar algo terrível. Você sabe o que precisa fazer, a nova Clara respondeu, e num instante, todas as sombras ao redor se concentraram na figura da mulher esquelética. A tensão no ar tornou-se insuportável e a ansiedade pairava como uma nuvem sombria. De repente tudo mudou.
Um estrondo profundo ecoou pelo lago e a terra tremeu sob seus pés. Ana sentiu um frio subindo pelas pernas. O lago, antes calmo, agora se agitou violentamente. E das águas brotou um brilho intenso que ofuscava os olhos. Não, não pode ser! Ana gritou. Era uma visão horrenda! Sombras emergiam da água, tomando forma de rostos conhecidos. As memórias dobraram e escorregaram como areia entre os dedos. Ana viu sua própria mãe com uma expressão de desespero e fúria. Você nunca deveria ter voltado aqui! A mulher gritou, as águas respondendo com gemidos de agonia. Ana ficou paralisada. Mãe? A vida que você busca é uma ilusão. A mulher disse, deslizando para fora do lago, seus olhos queimando com uma raiva incontrolável. Sua curiosidade nos condenou a todas essas trevas. O que você vai escolher agora? A verdade ou a vida de sua amiga? As palavras da mãe de Ana cortaram como facas. Mãe, não! É tudo tão confuso! O chão tremeu mais uma vez, seu mundo virando de pernas para o ar. Rafael e Lucas estavam a poucos passos, suas expressões variando entre espanto e compaixão. Você tem que escolher, por favor! Lucas clamou, seu desespero transparecendo na voz. Rafael segurou Ana pelo braço. Precisamos nos afastar! Isso não é seguro! A mulher sombria riu, uma risada cruel. A escolha está feita e os segredos precisam ser revelados. Agora, Ana, você é a única que vai enfrentar sua linhagem. Ana sentiu o coração acelerando. O peso sobre seus ombros era insuportável. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu atrás da mãe dela. Um homem alto, com uma aura sombria e um sorriso que enviava calafrios pela espinha de qualquer um. Fia, você finalmente está aqui. Ele disse, com uma voz que ecoava como uma lembrança distante. Ana congelou. Pai? Era uma revelação aterradora, uma verdade que ela nunca esperou. O homem que ela nunca conhecera era sua resposta, e o horror de suas palavras a atingiu como um soco no estômago. Sim, sou eu. E você ainda não entendeu, não é? Disse ele, avançando lentamente. Seu destino não é só conhecer a verdade, é se tornar parte dela. Você tem um legado, e isso tudo faz parte de um plano muito maior do que você imagina. Que plano? Ana gritou, a frustração explodindo. Você está falando de Clara, de dor, de tudo isso? O que você quer de mim? Você terá que escolher entre o que deseja e o que é seu por direito. Ele respondeu, com um brilho maligno nos olhos. A tensão estava à flor da pele e o ar parecia vibrar com energia. Ana, não escute! Lucas a puxou. Mas a visão do pai aprendia. As duas figuras mais velhas, mãe e pai, eram o indicativo de um laço que ia além da morte. Mas o que mais estava escondido? O que mais poderia ser revelado? Enquanto a atmosfera se tornava insuportavelmente intensa, algo estourou como um balão prestes a se romper. Sem aviso, a mulher sombria se virou para ele. Você tem um papel nisso também, Rafael. Seu passado também esconde segredos que você ainda não conhece. E foi neste instante que o lago explodiu em uma luz ofuscante, engolindo todos na sua imensidão. Ana gritou, e nesse momento de caos, uma onda negra irrompeu, nas águas turvas. Ana ficou imóvel, a mente uma tempestade de horror e incredulidade. Rafael! O grito ecoou,
Mas tudo ao seu redor girava vertiginosamente, e as sombras pareciam se materializar em formigas de pesadelo. Clara e a mulher sombria começaram a se fundir, a luz do lago iluminando suas formas mutantes. Você não sabe o que fez, Ana. O era quem você pensava. A mulher esquelética gritou. Ele também é parte do culto. Ele sempre foi. Aquilo fez o chão sob os pés de Ana tremer. Todas as certezas se despedaçaram. O que na verdade? O que era mentira? Ana olhou para Lucas, as lágrimas escorrendo por seu rosto. As sombras dançavam, o terror crescendo como um monstro. A ameaçar engolir o que restava de sua realidade. E assim, no relance, Ana sabia que tudo aquilo era apenas o começo de uma verdade muito mais profunda. O que mais estava à espreita nas sombras, pronto para escapar e devorar suas almas? O lago agora pulsava como um coração sombrio, e a escolha que ela deveria fazer era mais aterrorizante do que qualquer coisa que ela já pudesse imaginar. Ana estava completamente paralisada. O horror do que viu se desenrolou diante dela como um pesadelo. A figura de sua mãe emergindo do lago era uma visão que a deixava sem palavras. O bulício ao seu redor parecia desaparecido. Tudo o que importava era a voz familiar e ao mesmo tempo distante. Você nunca deveria ter voltado aqui. Com essas palavras, uma onda de raiva e tristeza a atingiu. Mãe, o que você está fazendo aqui? Por que tudo isso está acontecendo? A água do lago continuava a borbulhar e as sombras dançavam freneticamente, como se estivessem se preparando para devorar tudo à sua volta. A mulher sombria olhou para Ana, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. A verdade deve ser revelada. O retorno de Clara era apenas o início, e antes que ela pudesse terminar, um grito estrondoso cortou o ar. Era Clara, ou pelo menos a figura que ela conhecia. Mas agora o desespero em seu rosto estava misturado com algo mais, uma terrível certeza. Ana soltou uma exclamação. Clara, não! As sombras a envolveram, a figura de Clara se distorcendo em algo escuro e desconhecido. Eu não sou mais quem você conhece. A voz dela ecoou, com um tom distorcido. O culto! Eu sou apenas uma marionete agora. As palavras caíram sobre Ana como um peso. O lago começou a vibrar violentamente, as águas lançando spray alto e gelado. Não! A voz de Ana se elevou em desespero enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. O que era real? Quem era amiga? E então um brilho ofuscante surgiu de dentro do lago. Era como se todas as trevas e mentiras se aglutinassem em um único ponto de... Lucy tensa! A mulher sombria reagiu, o olhar de pânico cruzando seu rosto. Pode ser. O esplendor explodiu e um ser de luz irrompeu das profundezas do lago, iluminando o ambiente em volta. O que aconteceu a seguir foi de deixar os corações pararem por um segundo. A luz se moldou em alguém que Ana nunca imaginou ver novamente, seu pai. A figura que ela acreditava estar longe para sempre. Filha, é hora de você saber a verdade. Ele se materializou diante dela com uma presença que era tanto confortante quanto aterrorizante. Eu e sua mãe somos os que manipulavam o culto. Sua linhagem não é só uma maldição, é um poder que você deve entender.
Uma mistura de raiva e confusão a tomava. Como você pode? Ela gritou. Como você pode estar do lado deles? Pelo seu bem, o que está em jogo é maior do que todos nós, disse ele, e seu tom era convincente. O lago ainda rugia, e as sombras estavam em alvoroço, como se compreender a verdade significasse abrir um sepulcro de mentiras enterradas. Você não tá entendendo, Ana! Uma nova voz ecoou da mulher sombria, agora se desvanecendo lentamente. Era tudo parte do plano. Clara é a chave, e você também é! A verdade é mais terrível do que você pensa. Um nó se formou na garganta de Ana. O que mais poderia estar escondido? Ela olhou para os amigos, desesperada, buscando alguma resposta. Mas enquanto seus olhares se cruzavam, a conexão entre eles parecia se romper. Rafael, que havia desaparecido no lago, poderia ser um traidor ou uma vítima desse jogo insidioso. Rafael sempre soube, gritou a mulher sombria, assumindo uma posição ameaçadora. Ele também faz parte da linhagem. Você não pode confiar nele. Ana tremeu. O que significava? O chão tremeu sobre seus pés, enquanto a verdade continuava a se desdobrar. O que mais você esconde? Ana sussurrou, adormecendo em seu peito. Mas uma vez suas e um olhar que pareciam predadores prontos para atacar. Você tem uma escolha, Ana. Mas a verdade sempre custará algo. A tensão finalmente quebrou como um fio esticado. O lago explodiu, e a luz e as sombras se misturaram em um caos frenético. O que parecia ser uma simples busca pela verdade agora se tornava um verdadeiro pesadelo. Ana estava cercada, sem saber em quem confiar. Uma nova reviravolta havia mudado tudo. Ela olhou para os amigos, sem saber se ainda eram aliados ou inimigos. O que vem a seguir? Ela não tinha mais controle. E a pergunta ecoou dentro dela, enquanto a luz e a escuridão se combatiam ferozmente, pronta para decidir o destino de todos. Ana estava completamente paralisada. O horror do que via se desenrolava diante dela como um pesadelo. A figura de sua mãe, emergindo do lago, era uma visão que a deixava sem palavras. Você nunca deveria ter voltado aqui. Um grito cortou o ar e fez o coração dela disparar. Por que tudo isso está acontecendo? A voz tremia, mas havia determinação em seu olhar. Clara e a mulher sombria pareciam dançar em um jogo macabro. A tensão crescendo ao redor, como se o lago estivesse prestes a engolir tudo. Isso é apenas o começo, a mulher esquelética disse, seus olhos brilhando perigosamente. A verdade deve ser revelada. O retorno de Clara era só uma parte de tudo isso. Brilho intenso surgiu das profundezas do lago, mergulhando todos em luz. E lá estava ele, seu pai. Filha, é hora de você saber a verdade, ele exclamou, surgindo com uma presença que misturava amor e terror. O lago rugia, mas ela não conseguia desviar o olhar. Eu e sua mãe fazemos parte disso. Você não entende o que está por vir. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como você pôde? Como você pode estar do lado deles? Os olhos dela estavam cheios de raiva e confusão. A figura da mulher sombria estava furiosa. A verdade chegou para você, mas também tem um preço, ela gritou, e o caos estava prestes a estourar ainda mais.
O lago começou a tremer, como se algo estivesse prestes a emergir. E naquele momento, a luz que envolvia seu pai virou uma escuridão densa. Ele se contorceu, sua expressão mudando de paternal para algo mais sombrio. A escolha sempre foi sua, Ana. Você é a chave para tudo isso! Ele começou a gritar, com uma força que parecia tirar o ar. Aos poucos, Ana percebeu que algo estava mudando. A luz toda começou a se fragmentar e, para sua horror, seu pai não era mais aquele que ela conhecia. Você não pode ter medo, Ana. A verdade deve ser aceita. Sua voz se distorceu em um eco aterrador. Pai! A visão dela ficava mais nublada. As sombras começaram a ganhar vida. Clara estava se contorcendo também, seu rosto mostrando uma expressão de dor. Ana, não escute. Ele não é quem você pensa. A mulher sombria começou a rir e a crise atingiu seu ponto máximo. Sim, ele estava sempre aqui, mas nunca desse jeito. É hora de você ver a verdadeira face dele. E enquanto as sombras tornavam ameaçadoras, uma onda de energia escura surgiu, envolvendo o lago. Ana gritou, lutando para manter a mente em ordem. O que é isso? E, para seu horror, a revelação explodiu em sua mente. O lago começou a refletir os rostos que ela mais temia. Seus amigos. O pânico tomou conta de sua alma. Rafael, Lucas, não! Mas não era. Só isso. O reflexo na água mostrou algo devastador que a fez desmoronar. As visões mostravam Lucas e Rafael, cúmplices do culto. Vocês sempre souberam. Estavam me enganando. O choque a atingiu como um soco. Calma, Ana. Nós não queríamos. Precisávamos descobrir o que está acontecendo também, Lucas gritou. Mas a confiança dela virou pó. As palavras dele não eram suficientes para apagar o que via. E naquele instante, com um rugido ensurdecedor, as sombras começaram a entrar em colapso. O chão sob seus pés se partiu e o lago explodiu em uma cascata de luz e escuridão. Clara, agora com uma expressão de fúria e dor, olhou diretamente para Ana. A escolha está feita. Mas o que escolheu vai moldar seu destino. Ana ficou paralisada, o desespero gritando em seu peito. A confiança se foi, e o que restava era a dúvida. O que mais estava escondido? O que viria a seguir? Ela respirou fundo, enfrentando a tormenta, sem saber se conseguiria sobreviver a essa revelação. A escuridão começou a consumir um lago e tudo o que conhecia, e a pergunta ecoava em sua mente. Até onde ela iria para descobrir a verdade e salvar aqueles que ela amava? Ana estava paralisada, o desespero a consumindo. O lago rugia enquanto sua mãe emergia, mas havia algo sombrio no olhar dela. Nunca deveria ter voltado aqui. As palavras pesadas, cada sílaba uma facada. O rosto de Clara, agora mais distorcido que nunca, se contorcia em agonia. A mulher sombria se aproveitava do caos, uma sombra sorridente. É hora de a verdade ser revelada. A mulher disse como se fosse um trovão. A tensão no ar era elétrica. O lago começou a se agitar, suas águas escuras borbulhando com uma força que parecia viva. Seus amigos não são quem você pensa que são. Não! Ana gritou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. As sombras começaram a dançar. Uma tempestade de energia se formando ao seu redor. Ela olhou para Lucas e Rafael, as expressões deles revelando medo e frustração. O que estava acontecendo? O rosto de Lucas ficou mais sombrio e ele desviou os olhos. Rafa segurava o braço de Ana. Sua pele estava fria e cheia de dúvidas. O que eles estavam escondendo? Você é a chave, Ana!
O pai dela continuava, a voz imponente ecoando. Aceite seu destino! O lago então explodiu em um clarão ofuscante. A luz iluminou tudo ao redor. E na fração de um segundo, Ana viu uma verdade devastadora. A figura que ela conhecera como Clara se dissolveu em uma sombra aterrorizante. Era como se um véu tivesse sido puxado, revelando um rosto muito familiar. O rosto de Ana. Não, não era possível. Seu coração disparou. O que está acontecendo? As palavras escaparam dela como um sussurro, um lamento. A forma ao lado da mulher sombria era seu reflexo distorcido. E o horror da revelação a engoliu. A sombra era ela mesma. Mas o olhar falava de um passado sombrio. Eu sou você, Ana. Ou melhor, uma parte esquecida de você. A sombra sorriu de um jeito sinistro, seus olhos brilhando como brasa. Você me deixou para trás, mas agora estamos de volta. Você não pode escapar do seu verdadeiro eu. As vozes ao redor diziam coisas que não faziam sentido. O chão nos pés de Ana se partiu e as sombras tomaram forma, enquanto o rosto de sua mãe desaparecia na escuridão. Não! Ana gritou, lutando contra a tempestade de emoções. A traição gritava em sua mente, como você pôde. Rafael, com uma expressão de dor, tentou se aproximar. Ana, precisamos entender isso. Pode ser a chave para salvar todos nós. Mas ela mal conseguia ouvir. As lembranças começaram a fluir, fragmentos de uma infância esquecida, uma vida que ela não queria recordar. O peso da verdade a esmagava. Você, Rafael, você também escondeu. Ana olhou para ele, a traição atingindo seu coração. Você faz parte disso. Eu não sabia, Ana. Rafael respondeu, a voz quebrada. Eu só queria te proteger. Proteger? O desespero dela transbordava. Isso não é proteção! É um ataque! Vocês mentiram para mim! A luz ao redor começou a se apagar. A escuridão tomando conta. A mulher sombria bufava de satisfação. A verdade sempre cobre tudo com sombras, Ana. Agora você deve decidir em quem confiar. E quem não vai escapar. Nesse momento, Clara, ou melhor, a sombra que era Clara, avançou. Você tem o poder, Ana. Você pode desfazer tudo isso. Mas primeiro precisa aceitar quem você realmente é. Ana hesitou, o conflito interno drenando suas forças. Podia sentir o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Ela tinha que escolher. Para onde essa verdade a levaria? A escuridão se aproximava, cada vez mais ameaçadora, enquanto Ana estava presa entre o que sempre soubera e o que estava prestes a se revelar. E se eu falhar? Sua voz mal estava acima de um sussurro, temendo a resposta. E no instante em que o silêncio se tornou ensurdecedor, uma mão gelada agarrou seu pulso. A sombra de... Ana olhou nos olhos dela com um sorriso que congelou seu sangue. A única coisa que você tem a perder é o que você pensa que sabe sobre si mesma. E assim, com um rugido ensurdecedor, a verdade começou a desmoronar de uma vez, quebrando todas as barreiras que Ana conhecia. A escuridão a envolveu, enquanto uma nova escolha se apresentava. Uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. E a pergunta pairava no ar. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? Ana sentiu seu coração martelar no peito. A revelação a envolveu como um manto de trevas. O lago estava agitado, suas águas refletindo as sombras de todo o horror que se desenrolava.
Você é a chave! Ana! Ecoou a voz da sombra. Cada palavra uma facada. Todos os olhos estavam voltados para ela, e o desespero cutucava seu peito, fazendo-a hesitar. Não! Não pode ser! As palavras escaparam de seus lábios, e o medo transformou-se em fúria. Rafael e Lucas estavam à sua frente, os rostos pálidos, mas a decisão pesava sobre ela. Como podem ter me enganado? Não era assim. Nós só queríamos entender. Rafael implorou, a voz trêmula. Mas as palavras soavam vazias. E Ana estava cercada por mentiras. Tudo o que acreditou se desmoronava. A mulher sombria soltou uma risada estridente, sua sombra cercando-os como uma tempestade. O lago rugiu, as águas se erguendo como um vulcão, prestes a entrar em erupção. A verdade pode libertar, mas também destrói. A sombra de Ana se aproximou, seu olhar carregado de raiva. Você precisa aceitá-la ou todos nós pagaremos o preço. Ana olhou para seus amigos. Eles eram seus aliados, não? Mas agora, tudo estava em dúvida. As memórias se agitaram em sua mente, lembranças de sorrisos e promessas. Se você quer realmente me ajudar, tem que me contar tudo. Sua voz saiu forte, determinada. E foi neste momento que Clara, antes uma aliada, agora uma sombra disforme, se desfez. Sua essência foi engolida pelo lago, tornando-se parte da escuridão. Ana, você precisa fazer uma escolha, sussurrou a nova Clara, agora um eco de dor. A escolha entre o que é certo e o que. É fácil, gritou Ana, a raiva tomando conta dela. Sem pensar, ela se lançou para a frente, suas mãos tocando a superfície do lago. Eu aceito meu destino. Um clarão ofuscante explodiu. As sombras foram subitamente banidas pela luz, e Ana se sentiu leve. O peso das mentiras desapareceu. Um calor a envolveu, e em instante, todos estavam parados, sem compreender o que havia acontecido. O lago agora era calmo, suas águas cristalinas refletindo um céu limpo. Você realmente fez isso, Lucas disse. A incredulidade em sua voz. Rafael estava paralisado, um misto de desconfiança e admiração nos olhos. Mas a sombra de Ana não havia desaparecido completamente. Sim, mas isso não é o fim, respondeu com um tom sombrio. Novos mistérios sempre surgem. E o que faremos agora? A pergunta de Rafael pairou no ar. Eles tinham sobrevivido, mas os segredos ainda os cercavam como uma neblina persistente. Ana respirou fundo, um nó ainda apertando sua garganta. Olhou nos olhos de cada um deles, percebendo que a jornada estava longe de acabar. Vamos descobrir juntos. Sua voz era firme, a determinação ressoando em seu peito. Elas precisavam reconstruir o que havia sido quebrado, enfrentar as sombras que ainda restavam. A cidade, ainda mergulhada em mistérios, os aguardava. Despedidas nunca foram do seu feitio, mas ela sabia que novos laços precisavam ser fortalecidos. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, um novo capítulo se abria. Mas a verdade estava lá fora, e eles precisariam estar prontos. A história de Brancalis ainda não tinha terminado. E você que chegou até aqui, precisa agir. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague o botão de like agora! Isso ajuda a alimentar o algoritmo e traz mais conteúdo incrível para você. Não esqueça de inunda a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou curioso para saber o que você achou.
E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e envolver mais pessoas nesse mundo de mistérios. Não espere nem mais um segundo.